Há 20 anos atrás, havia aqueles que negavam o fato de que há 2000 anos existiu um homem chamado Jesus. Não eram incomuns reportagens em jornais, TVs e revistas, como a Super Interessante, para citar apenas um exemplo, que afirmavam que Jesus foi apenas uma invenção de religiosos ignorantes. Hoje, por outro lado, não existem historiadores sérios que neguem essa evidência. É indiscutível que o homem chamado Jesus, o divisor de nossa história em antes e depois dele, realmente existiu. Até aí, não há objeções que possam ser consideradas relevantes. As dificuldades reais ficam por conta de quem Jesus foi e é, e ninguém melhor do que ele para dizer. Preste atenção no que Jesus fala sobre si mesmo. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Estas são palavras de Jesus relatadas no Novo Testamento bíblico, escritos que têm sido transmitidos à humanidade há pelo menos 1900 anos. Neles, Jesus está afirmando que é Deus e que é o único meio de salvação para o ser humano. Essas são afirmações do Jesus que a história comprova ter existido. Contudo, para estas declarações e várias outras que ele fez, não faltam aqueles que sejam contrários. Se olharmos para o mundo antigo e principalmente o atual, veremos que sempre foram poucos os que verdadeiramente creram nesse Jesus. Os opositores, por outro lado, nunca deixaram de ser o grupo preponderante. Entre eles estão as principais religiões do mundo, como os muçulmanos, judeus, hindus, budistas, espíritas, entre tantas outras. Os sem religião, ateus e a grande maioria da ciência moderna. Os argumentos contrários, então, são ainda mais numerosos. Se Jesus é Deus e o único Salvador, o que dizer de todas as outras religiões que não ensinam isso? Ou o único caminho? Isso é radicalismo e intolerância. E mais, a Bíblia é um livro ultrapassado e plágio de crenças anteriores. Alguns racionalmente questionam: como um homem pode afirmar ser Deus? Isso é insanidade. Os mais céticos, por outro lado, levantam: ninguém tem como provar a existência de Deus. Não há dúvida de que as objeções são muitas e consideráveis. Afinal, só pela fé pode-se crer em Jesus Cristo. Além disso, devemos considerar que essas objeções fazem parte da grande maioria. Crer no Jesus que ele afirmou ser é para poucos, não porque Jesus desejasse assim, pois ele mesmo disse que amou o mundo. Crer nele é para poucos, porque a humanidade nasce em pecado e, por consequência, a maioria prefere viver no pecado. A maioria opta pelas trevas, usando para tal uma infinidade de argumentos contrários, como vimos.
Jesus mesmo foi enfático nesse sentido. E o julgamento é este: a luz, Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Um dia, quando partirmos dessa vida, descobriremos se o que Jesus disse a seu respeito era realmente verdade. Naquele dia, os que creram nele em vida passarão a eternidade em sua presença. Todos aqueles, religiosos ou não, que se opuseram a Cristo, descobrirão, enfim, que estavam enganados. E como será duro para eles. Diante do que foi exposto, a questão é: você que assiste esse vídeo, estará em qual grupo? Entre os que fazem objeções a Cristo ou entre aqueles que o receberam como Salvador e Senhor de suas vidas? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.